Olá, Spacers! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Eu fiz um outro vídeo, né? Pra quem não sabe, tá chegando agora aqui no canal da Space Intercâmbio. Mas eu tenho um outro canal chamado Fora do Brasil. Só que aquele canal Fora do Brasil, gente, vocês não precisam ir lá acompanhar, a não ser que vocês queiram pegar mais informações e receber mais vídeos, né? Conteúdos meus aqui sobre a minha vida, minha família, títulos de vlog, informações sobre a Austrália, mas não dessa forma que acontece aqui no da Space, né? A da Space é 100% focado em intercâmbio e vistos. Eu decidi, né, fazer essa divisão dos meus conteúdos, e por isso que eu tô gravando esse vídeo, só que vai ficar um pouco confuso, porque o vídeo que eu vou conversar com vocês sobre, ele está postado lá no canal do Fora do Brasil, e ao invés de eu gravar 100% do zero, porque aquele vídeo realmente tá completo, as informações ainda estão muito relevantes, eu anotei só as que foram atualizadas, então eu vou fazer meio que um react sobre aquele vídeo, né? A gente vai assistir juntos o vídeo ali do conteúdo do Fora do Brasil, onde eu falo do visto 407, um visto chamado Training Visa. Porque o que acontece, gente? Com as mudanças da imigração, muita gente que estava aqui no visto Covid, por exemplo, que é o 408, não é o mesmo visto, ficaram ali assustados, né? Tem agora muitos boatos, e infelizmente muitos boatos verdadeiros, de que muitos vistos estão sendo negados. Então as pessoas estão com medo de voltar para o visto de estudante, e aquelas que podem, né, estão trabalhando numa área da lista de demanda e o empregador quer dar um visto de sponsor, mas ainda falta alguns requisitos para alcançar as pontuações para o 482, que é o visto Skill Shortage, né, o Nomination lá. Não vou falar sobre esse vídeo, na verdade, gente, eu só tô dividindo as informações desse visto 407, porque foi o nosso visto, então é a experiência minha e do meu marido, então eu tô vendo em cunho mais pessoal para tentar auxiliar vocês do que profissional. Até porque eu não sou agente de imigração, então legalmente falando, eu não posso vir aqui falar com vocês de imigração. E acaba que as pessoas veem assim, né, pelo canal, pelas informações aqui na internet, eu sei que é isso tudo de muito bom coração, mas perguntar pra gente muitas coisas e querer, assim, né, ajuda. E no meu caso, e com isso, e com aquilo, e a gente realmente não pode dar, né? A maioria dos criadores de conteúdo que estão aqui no YouTube, né, os brasileiros, não somos agentes de imigração, então o que a gente faz é passar o nosso ponto de vista na nossa opinião. E é importante também que vocês tenham aí essa sabedoria de conseguir fazer esse discernimento do que a gente pode, o que a gente não pode, o que aconteceu pra gente no nosso caso e o que pode ser feito e acontecer pra você. Feito esse disclaimer enorme, coloca aí, né, João, um disclaimer na tela, né, pra vocês realmente entenderem que eu não estou aqui dando um advice como agente de imigração, mas eu estou passando características de um visto que vocês podem entrar no site da imigração e ler sobre eles, e até aconselho que vocês façam isso, e tô dividindo também a minha experiência. Então vamos lá, vamos assistir esse vídeo juntos. Oi pessoal, Roberta do Fora do Brasil, e como prometido, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como que funciona e quais são os passo a passos, as regras, os pré-requisitos para o visto 407 Training Visa, que é o visto que nós estamos agora. Como eu falei para você, a sigla deste visto é 407, então todos os vistos aqui na Austrália ele é acompanhado de uma numeração, e esse visto se chama Training Visa. Por que ele é um visto de treinamento se ele é um visto de sponsor? Esse treinamento é como se fosse se colocar no lugar do visto de estudante, vamos dizer assim. Ao invés da pessoa aprender a habilidade profissional, essa profissão, né, desenvolver essas habilidades no mercado acadêmico, ela vai desenvolver essas habilidades no mercado profissional. Então, é como se fosse estudar um curso vocacional, né? Um curso que seja também de mão na massa, mas você vai fazer isso no seu mercado de trabalho. E por que eu faço realmente essa comparação? Porque uma das coisas que o empregador precisa fazer é um job description e também uma descrição de treinamento de verdade. Sabe quando você vai estudar algum curso, que você olha lá e tem as unidades, as matérias que você vai estudar, quanto tempo você vai ficar em cada matéria? É basicamente essa a documentação. Então, o empregador, lógico que o agente de imigração tem um papel super importante nesse processo, porque, por exemplo, no nosso caso,
o nosso agente de imigração que montou todo esse plano de... Uma das coisas que me pediram, e porque um dos motivos que eu estou gravando esse vídeo sobre isso, eu anotei algumas perguntas, tá, gente, para responder no final, de dúvidas que eu recebi depois de postar esse vídeo, que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco mais. Uma das coisas que me pediram é me dar o seu training plan, template que você usou, porque eu quero usar no meu caso. E eu deixei bem claro nesse vídeo, gente, que não fui eu que fiz a minha aplicação. Então, eu não tive contato com as documentações que foram aplicadas, infelizmente. Eu só sei que essas documentações foram anexadas na plataforma da imigração, porque eu, muito curiosa, um dia estava querendo ver. E aí, eu contatei o meu ex-agente de imigração, que foi que fez a aplicação desse visto, perguntando. Ele falou, olha, você consegue importar a sua aplicação. Porque, gente, nós profissionais, né, ele ali, agente de imigração, e eu trabalhando com intercâmbio, aplicando vistos que não são imigratórios, a gente tem a nossa própria IMI Account, que é a conta da empresa. Então, às vezes, a pessoa pergunta assim, eu posso ver a minha aplicação? Eu posso ver? Não tem como, gente. Não tem como a gente dividir uma senha, imagina a segurança da informação com um monte de dado de pessoal, de outras pessoas. Tem uma coisa que é chamada Import Application, então você pode entrar na sua IMI Account, colocar lá Import Application, você importa o PDF, que a gente sempre manda, né, no caso da Space Intercâmbio para você, gente, uma coisa que dá para vocês fazerem, e aí você fica com os dados da sua aplicação. E por ali eu vi os documentos que ele anexou, mas o nome, gente, aparece, né, um PDF ali, tá ali, passaporte, ou VHC, sabe, essas coisas, então eu vi que tava ali o planning, training plan, tá? Não que eu tenha acesso a esse documento, até porque por ser um visto de trabalho, e a empresa, né, do meu marido do chefe do meu marido, precisou prover várias documentações de contabilidade, essas coisas, eles se sentem mais confortáveis passando tudo isso direto para a agente de imigração. Então é por isso e unicamente por isso que eu não tenho um template para dar para vocês. Beleza? Vamos seguir. Treinamento para a empresa que o Fernando trabalha. Ajudou bastante, até porque a empresa do Fernando nunca tinha dado um visto de sponsor para ninguém antes, né? Então ele é o primeiro. Imagina se fosse ele que tivesse que entender e buscar essa questão de treinamento, o que ele precisa fazer, quais são as informações que precisam conter. Gente, não é impossível a gente aplicar vistos nós mesmos. É possível vocês fazerem isso. Mas quem quer aplicar o seu próprio visto, vocês precisam muita proatividade, de ler muitas informações, as informações da imigração, buscar. Eu mandei um link do site de um agente de imigração que, coincidentemente, tinha um passo a passo e era o agente de imigração que aplicou o nosso visto. Então, ali estava ali as instruções de como escrever esse training plan. E no site do VetaSES estava também ali um passo a passo de como escrever. Então, eu acho que a gente não precisa ter essa preocupação em excesso do training plan não estar bom, se a gente seguir um passo a passo oficial de um advogado de imigração e de um órgão, né, que cuida dessa parte de reconhecimento de trabalho, e saber também que você vai estar mandando várias outras evidências do emprego. E a imigração, gente, eu sempre uso essa frase, eu sei que ela é super child, né, super infantil, mas ela não é o bicho-papão. Eu sei que muita empresa fica falando, se você fazer isso, a imigração faz isso, te pega, sabe? E não é. Se você mandou alguma coisa que não está de acordo e o case officer olhou ali e o restante está tudo super bom, ele vai entrar em contato e ele vai te pedir alguma coisa extra, tá? Muitas vezes eles fazem isso. Poucas vezes os vistos são negados, porque tem, assim, uma documentação que não está ajustada. Lógico, o conjunto tem que estar muito bom. Então, não tem, assim, essa crise, né? Essa ansiedade, essa neura de eu preciso mandar. Na verdade, eu acho que era mais ter uma validação de alguém que já fez esse processo para... não sei, gente, ser humano é assim, a gente anda no bando, né? Se usaram e deu certo, eu quero usar e dar certo também. Eu não quero ser o pioneiro fazendo alguma coisa, muitas das vezes. Mas, nesse caso, super funciona e é necessário. Com certeza isso ia atrasar e demorar bastante o processo. Então, é importante. Agora, se a empresa já for uma empresa grande, já tiver isso, né, essa função, né, sabe quando contrata várias pessoas juntos, vários desenvolvedores, programadores, muito provavelmente ela já tem essa descrição de treinamento e aí acaba ficando um pouco mais fácil. A duração desse visto é de no máximo 2 anos. Fui confirmar essa informação porque poderia ter mudado, né, e continua ainda sendo o máximo de 2 anos. E aí também tive dúvidas, perguntas em relação a isso. É 2 anos? Gente,
máximo 2 anos. Né? A gente tem que entender um pouquinho quando a gente fala as coisas, porque o máximo 2 anos é diferente de um visto de 2 anos. Não quer dizer que no teu caso você vai receber um visto com duração de 2 anos. A imigração, ela vai analisar vários fatores e até o tempo que ela demorou de análise. Então, no nosso caso, o nosso visto durou 1 ano e meio. Então, depende muito da pessoa, quanto tempo que ela está trabalhando e se ela já está ou não aqui na Austrália. Esse visto pode ser aplicado de fora da Austrália e também para pessoas que já estão aqui na Austrália. Na Austrália, como foi no nosso caso. O visto 407 tem um custo, né, gente, como todos os vistos aqui na Austrália, mas ele é até bem mais acessível, não bem mais acessível, mas mais acessível do que o visto de estudante. Ele custa 300. Fazer um adendo porque, claro, que os valores foram reajustados, né, gente? Não tá mais aquele valor do vídeo. O valor agora tá $405 australianos. Para o aplicante principal, para os dependentes do aplicante. Então, isso também é diferente, porque alguns vistos existe um cálculo de porcentagem de quanto vai ser cobrado por cada pessoa, né? O aplicante principal é uma coisa e os outros geralmente são um pouco mais baratos, mas nesse caso não, é $405 para cada pessoa que estiver entrando dentro deste visto. Não sei se fica muito claro, que às vezes na minha cabeça é tudo muito claro, porque eu trabalho com isso. Meu marido é a pessoa que trabalhava na empresa como marceneiro. Então, ele recebeu esse visto de treinamento. Eu, por ser esposa dele, ou se você não tiver casamento legal, mas tiver evidências que moram juntos como casal de pelo menos 1 ano, né, você consegue também, só que vai ser um monte de documentação para colocar. E se tivesse criança também, então é isso que eu quero dizer como dependentes desse visto. Todo mundo vai pagar $405 australianos. E se você já estiver aqui na Austrália e for a partir da sua 3ª aplicação, você ainda vai pagar uma coisa chamada Subsequent Application Fee, que são $700 de taxa que a imigração cobra por a gente estar no visto aplicando vistos temporários aqui na Austrália. Quais que são os prazos para análise e aprovação desse visto? O tempo dele está levando um tempinho considerável, sendo que as últimas informações cedidas lá no site da imigração é que 25% dos casos desse visto aplicado são garantidos, né, aprovados em 5 meses, 50% dos casos são aprovados em 16 meses, 75% dos casos são aprovados em 28 meses e 90% dos casos são aprovados em 31 meses. Tô no YouTube porque eu acredito que o YouTube é uma das fontes maravilhosas de pesquisa, mas a gente também tem que ter esse entendimento que essas informações dos vídeos, elas podem mudar. Olha sempre a data. Nesse caso, esse vídeo, ele tem 1 ano já. A gente tava ainda saindo da questão do Covid, né? Não, sabe, aqui na Austrália demorou muito mais. Tava demorando muito a análise dos vistos, mas surpreendentemente a imigração melhorou essa análise aí. Não posso dizer para quem está aqui dentro da Austrália se vai ser dessa forma, porque os vistos, eles estão demorando muito. Inclusive, o visto de estudante está demorando uma média de 6 meses, mas os prazos foram atualizados. A gente trabalha com os fatos no site. 50% estão levando 46 dias para ser analisado. E isso é uma coisa importante de falar também, porque nesse meu outro vídeo eu falei aprovados. E infelizmente a gente não consegue garantir que o Case Officer vai aprovar todos os vistos. Então, na verdade, é o prazo de análise para ele te dar uma resposta. Então, 50% são analisados em 46 dias e 90% são analisados em 5 meses. Então, eles só colocaram essas duas estimativas, mais 5 meses, né? Comparando, como eu falei, com o visto de estudante, que está demorando no mínimo 6 meses, está sendo analisado super rápido. Quem assistiu o último vídeo que eu contei como que foi mais ou menos a saga e quanto tempo a gente ficou esperando para esse visto, pode realmente notar que não é um visto rápido de ser aprovado. Quando você está aqui na Austrália, essa espera fica um pouco mais fácil, porque tecnicamente a sua vida está seguindo. Então você está aqui na Austrália, está trabalhando, está viajando, está fazendo as coisas normal, enquanto o visto é analisado. Mas para quem está esperando do Brasil, essa espera deve ser muito mais angustiante. Imagina esperar 1 ano e meio, 2 anos, mais de 2 anos, esperando um visto ser aprovado. Acho que a vida pode ter dado uma guinada. Eu vou aproveitar para explicar essa questão, porque muita gente tem dúvida disso, mas assim, sei lá, acho que majoritariamente 100% das pessoas que chegam aqui na Austrália e pensam de renovar visto não tem o entendimento de como isso acontece. Existe uma coisa chamada Bridging Visa, que a tradução literal para o português significa visto de ponte, né? Um visto te levando de um lugar para o outro. Então, você estando nesse visto de ponte, você tem todos os direitos legais
do visto que foi aplicado. Então, se é permissão de trabalho integral, você vai ter integral. Se é permissão de trabalho parcial, é parcial. Se pode estudar, pode estudar. Se pode viajar para fora, pode viajar para fora. Então, o que eu falo que não é tão ruim é porque você continua seguindo, entre aspas, a sua vida normal. Né? Você vai estudar, se for para escola, enfim, você vai fazer todas as coisas normais. Mas, mesmo assim, né, muita gente fica ansiosíssimo com essa questão de não ter um visto ainda aprovado e tá, parece que a gente está no limbo, né, na verdade. Porque existem coisas que, para quem mora aqui na Austrália já há um tempo, é bem complicado você estar num visto de ponte, porque você não tem muitos direitos de solicitar as coisas. Aplicar um cartão de crédito ou financiar um carro, aluguel, às vezes, de casa, mudar de emprego, sabe? Ou ir para fora também, né, que é visitar a família ou viajar, fazer qualquer coisa. Essas questões você não pode, e não é que você não pode mudar de emprego ou alugar casa, não é isso. Imagina a cabeça da empresa, eu vou contratar uma pessoa que não tem visto, que o visto está sendo analisado, ou da imobiliária, vou aprovar uma pessoa que não tem visto. O visto dela pode sair positivo ou pode sair negativo. Então, a gente parece que fica meio assim suspenso, sabe? Num lugar nenhum, até que o visto é aprovado. A questão de sair da Austrália, você pode, se você aplicar um visto de categoria B, também não vou ser muito técnica aqui, mas o que a gente recebe automaticamente depois de aplicar o visto é a categoria A. O B é pago hoje, na data desse vídeo, nós estamos em maio de 2024, ele custa $180, ele dá permissão de saída da Austrália e retornar de novo, enquanto você não tem o seu visto aprovado. Mas para fazer isso também, gente, é importante vocês terem um bom motivo também, né? Uma boa justificativa. Filha, é um visto mais barato, é um visto, tudo bem, eu não me incomodo de esperar, né? Desde que eu consiga. E quais são os reais, né, pré-requisitos? O que eu preciso? O que o aplicante precisa para ser apto a esse visto? Então, a primeira coisa que ele precisa é encontrar uma empresa, né, trabalhar numa empresa, pode ser uma empresa que ele já esteja trabalhando ou uma empresa que ele vai procurar realmente se candidatar lá nos sites de busca de emprego, pensando em ganhar um sponsor no futuro. Isso é uma coisa super comum e você não precisa ficar com vergonha disso. Algumas empresas colocam no próprio anúncio da vaga que essa vaga pode levar a um visto de sponsor, de patrocínio, para o candidato certo. Então, você não precisa ter vergonha de perguntar isso quando você estiver passando por um processo seletivo ou quando você estiver enviado seu currículo para o empregador. Porque aqui na Austrália as coisas funcionam um pouco diferente. Então, as pessoas já estão acostumadas também a ter pessoas do estrangeiro querendo trabalhar aqui na Austrália. E se realmente for uma mão de obra escassa, uma vaga, uma posição que precisa muito da pessoa e a empresa não está conseguindo contratar de jeito nenhum aqui na Austrália, ela sim vai fazer contratação de uma pessoa que esteja fora da Austrália. Fazer uma pausa para responder um pouco de uma pergunta que eu recebi também. Ela perguntou assim, mas isso é um visto de sponsor? Eu preciso de uma empresa? Sim, gente, como eu disse, a empresa faz um negócio chamado nomination, que é nominação. Através disso, ela tá falando ali, eu preciso dessa mão de obra, eu preciso desta pessoa específica para ocupar essa vaga aqui no meu trabalho. Então, sim, você precisa de uma empresa para te patrocinar para o Training Visa 407. Então, quando essa empresa te contrata e fala, tudo bem, eu vou te dar esse visto de sponsor, ela te nomeia para essa. Passando rápido aqui, o que eu falei nessa parte era a questão da pessoa, né, que eu já tinha explicado para vocês aqui, querendo ou não, você pode aplicar com o seu esposo e com os seus filhos, e precisa que você faça exame médico, caso você não tenha feito exame médico nos últimos 12 meses, tá? Eu falei os preços aqui, mas os preços de exame médico também mudaram, tá? 360 ou $380, não me lembro agora, por pessoa. Outra coisa que me perguntam muito sobre o exame médico, porque ele é marcado no BUPA, né? Então a pessoa pensa, eu tenho BUPA, eu posso pedir reembolso? Ou enfim, eu tenho qualquer OSHC, eu posso pedir reembolso do meu Medical Examination? Infelizmente, não. Tá bom, gente? Precisa pagar mesmo e não há reembolso. Apesar de ser a mesma empresa, a mesma característica e os valores até parecidos, mas esse seguro é o Overseas Visitor. Só acelerando aqui um pouco do React nesse vídeo para não ficar muito longo, eu falei sobre a necessidade de ter um seguro saúde, tá? Um seguro obrigatório também, mas vistos que não são de estudante, então desde o turismo, Working Holiday Visa, o Covid, como vocês muito sabem, você precisa também ter uma pólice de seguro, porque o governo não quer que você aconteça alguma coisa e não tenha como pagar, e às vezes tem que recorrer ao Estado. Sim, você precisa, a gente tem que anexar junto ali a carta de emissão do OVHC, que é o Overseas
Visitor Health Cover, né? Então não é o OSHC. Querem aplicar esse visto que não estão na Austrália, então no seu caso você vai precisar sim fazer o exame do IELTS ou o PTE ou qualquer outro. Ah, essa pergunta aqui, essa informação é importante, porque também foi motivo de dúvida lá no meu Instagram, e vai e volta de mensagens ali, gente, eu não me incomodo, mas às vezes eu demoro um pouquinho. Me perguntaram lá no Instagram se precisava mesmo ser um exame de proeficiência para provar o inglês. E, gente, na verdade, se eu for parar para analisar, não faz nem muito sentido, porque todos os outros vistos, até o Working Holiday Visa, precisa ser um exame de proeficiência para conseguir aplicar. Porém, se você pensar na regra que você aplica de fora esse tipo de visto, e não tem muito como a imigração australiana saber se você fala ou não fala inglês, se não for através de um teste oficial, isso faz completamente sentido, então não tenham medo. A pessoa ainda falou, nossa, mas eu falei com a agente de imigração e ele falou que tem que ser exame de proeficiência em inglês, meu marido não vai conseguir, não sei o quê. E, gente, sério, no nosso caso, o Fernando tinha estudado 1 ano de inglês, terminou no nível intermediário e somente isso bastou. Então, se a pessoa estudou, chegou no nível intermediário, que é pelo menos o competente, no vídeo eu falo que o inglês competente é 5.5 e na verdade não, tá? Só me corrigindo, então é 4.5, equivalente no IELTS. Se a pessoa já tiver feito um curso vocacional também, você pode pegar essa certificação, porque o governo australiano, ele reconhece, né, que a pessoa teve que fazer um teste para conseguir entrar nesse curso, ou o próprio diploma ali, contando, mostrando o nível, é suficiente para poder fazer a aplicação desse visto. O ideal é que ela tenha no mínimo 18 anos, mas para algumas coisas específicas também, dependendo, pode ser aberto para pessoas de 16, 17 anos. Você consegue fazer essa aplicação de visto sozinha, independente. A informação de idade continua a mesma coisa, tá? E aí é uma coisa importante, porque a gente fica pensando, esse visto, ele não tem limite de idade, né? Eu posso estar com 50 anos e aplicar. Tudo bem, gente, mas não se esqueça que a regra da imigração, ela continua a mesma. A maioria, né, da residência permanente aqui na Austrália é até 45 anos, e se você, mesmo tendo trabalhado aí 2 anos nesse visto, tendo mais do que 45, dependendo de onde você morar, e várias regras, né, que nem sei para falar com isso, fale com a agente de imigração, você não vai conseguir aplicar residência permanente. É isso, gente. Depois eu fiquei rasgando firula pro meu agente de imigração, e depois não vi que ele não era... Deu ruim, gente, no final, né? Mas enfim, completando o resto das informações, estão todas certinhas, e aí eu vou pular aqui para as respostas das perguntas, né? Então, a primeira coisa que me perguntaram foi o que eu respondi já no meio do vídeo: posso ter o seu template do Training Visa? Não. E, sinceramente, gente, não trabalhem assim dessa forma, se dediquem, coloquem ali o esforço de verdade nas coisas que vocês fizerem, porque tem muita possibilidade de dar certo quando você empenha de verdade para fazer. Imagina se você pega um template de alguém e não dá certo. Você vai ficar se culpando, e você vai até tentar culpar a pessoa, mas a pessoa vai continuar vivendo a vida dela. E você vai ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, assim, nossa, eu achei que não tava muito bom mesmo, eu devia ter mexido, eu devia ter feito eu mesma, ou eu fui acreditar nessa pessoa porque ela tava ali na internet falando e agora meu visto foi negado. Então, esse peso de responsabilidade, a não ser que seja um advogado, agente de imigração que trabalhe com isso, é melhor que vocês não transfiram para outra pessoa. Pergunta número 2. Como esse visto demora bastante para ser aprovado, se eu estiver na Austrália, eu preciso ter um visto válido enquanto aguardo, certo? Isso que a gente falou no vídeo, né, da questão do Bridging Visa, do visto de ponte. Então, não. Você pode aplicar nas últimas ali do teu visto de estudante, e a partir do momento que o seu visto de estudante expira, você passa a estar no visto de ponte e vai ficar nesse visto de ponte com os direitos legais já do Training Visa até que ele seja analisado. Beleza? Pergunta número 3. Esse visto dá direito à residência permanente depois do término? Como funciona? O William mandou essa pergunta. E sim, gente, esse visto dá acesso à residência permanente porque ele ajuda que a pessoa que aplicou consiga experiência de trabalho relevante na área pelo tempo específico. Só para vocês entenderem, para ficar mais fácil, né? Um dos pré-requisitos para o Training Visa é que essa pessoa já tenha experiência X de trabalho. O Fernando, né, meu marido, ele tinha 1 ano e meio full time. Por quê? Quando eu falo isso, né, gente, isso é importante de explicar. Ele trabalhava, na verdade, para essa empresa há 3 anos. Só que como a gente estava no visto de estudante, ele não tinha permissão de trabalho período integral. Então, só foi dividido por 2 meses. Metade de 3 anos, 1 ano e meio. E por isso a gente conseguiu aplicar, porque ele precisava ter pelo menos 1 ano de trabalho full-time. Vocês entenderam o que eu disse? Então, mesmo que você trabalhe part-time,
Desde que a experiência de trabalho seja de 1 ano, você está elegível para poder aplicar. 1 ano full time. Então, no caso do part-time, você tem que trabalhar sempre o dobro. Ok? Entenderam? Dá direito à residência desde que a profissão que você aplicou também nesse visto de treinamento esteja na lista de demanda da imigração. Aí, para mais informações sobre a sua profissão, consulte um bom agente de imigração. E a última pergunta, pergunta 4. A empresa que aceitar fazer o 407, eles são obrigados a dar o visto de sponsor depois de 2 anos? Não achei essa informação. PS, já procurei com agente de imigração também. Não necessariamente, tá? Ele tá te dando este visto de sponsor, este patrocínio para o 407. Não necessariamente ele vai te dar um outro visto depois. Né? Ele tem outros vistos de sponsor, né? O 482, e tem a residência permanente, né? Para ele acessar a residência através de uma nominação de emprego também. Então, tudo vai depender do seu chefe, de você, né, de como as coisas vão desempenhar, mas o futuro para alcançar a residência permanente pode ser que não seja através desse mesmo empregador. Só para, né, reforçar para vocês, esses 2 anos no 407, que tecnicamente também é um visto de sponsor, porque precisa de uma empresa, né, um empregador te nominando, sim, ele precisa te dar esse visto de sponsor, mas depois que passar o período do seu visto, ele falou bem dos 2 anos, né, lembrando que não pode ser menos do que 2 anos, depende do case officer, né, do teu caso ali, mas durante esse período, sim, você tá ali sendo sponsorado, né, ele precisa dar documentos da empresa dele, falando que você é o cara para esse treinamento, mas depois disso, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas há caminho para residência permanente, caso a profissão esteja na lista de demanda. Então é isso, gente, por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de react com o meu próprio vídeo. E se ficou ainda alguma dúvida de coisas que eu não falei, deixa aqui nos comentários, que de repente eu gravo um outro vídeo, parte 3, para falar sobre esse visto, que está sendo, assim, um dos queridinhos do pessoal aqui na Austrália, porque ninguém, né, quer voltar pro visto de estudante depois do Covid, por causa desse monte de negativa de visto que, infelizmente, tem acontecido. Deixa teu like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha, é muito importante, né? Vocês vêm aqui e recebem tanto de informação valiosíssima, de ouro, de graça, então deixa teu like aí em forma de reconhecimento e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!